A paz do Senhor, meus irmãos. Aqui é o pastor Carlos Henrique, da Igreja Congregacional Ebeneze. Queria agora estar compartilhando com os irmãos sobre o tema, né, da pergunta: quem é Jesus? Esse tema é muito interessante, baseado no texto de Hebreus, capítulo 1, do verso 1 ao verso 4, né? Irmãos, é muito profundo. Agora, o que a gente tem que ter em mente, em primeiro lugar, é o seguinte: por mais pessoal que seja o meu entendimento acerca da pessoa de Jesus, acerca de quem é Jesus, por mais pessoal que seja o meu entendimento, esse meu entendimento, ele não pode deixar de ser teológico, né? Na verdade, esse meu entendimento ele precisa muito mais ser teológico do que ser baseado em experiências, né? Infelizmente, devido a muita ênfase em determinados tipos de experiência que nós vemos os surgimentos de muitas heresias. Então, esse entendimento, antes de qualquer coisa, ele precisa ser teológico, e aí sim essa compreensão ela vai ficando clara à medida que eu vou me relacionando com Deus, né? Então, assim, desse capítulo 1 de Hebreus, esse verso 1 ao 4, eu destaco a parte que diz que nos últimos dias Deus nos falou pelo Filho, a quem constitui o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o mundo, né? Então, a ênfase do próprio autor de Hebreus está muito mais no caráter desse filho unigênito, né? No caráter de Jesus do que no que Jesus falou. A ênfase está muito mais em quem é Jesus e o que Jesus fez do que o que Jesus falou. Ou seja, e isso já vai mexer, já vai nos trazer, já vai provocar no nosso espírito uma reflexão sobre esse caráter de Jesus, e isso já vai começar a nos, a nos contagiar, a nos direcionar numa revelação sobre a pessoa de Jesus para cada um de nós, né? Então Jesus ele é meu Salvador, ele é o meu Senhor. Jesus ele é Deus. E até interessante, agora eu estava lembrando, há 15 anos atrás, mais ou menos, eu conheci um presbítero de uma igreja grande, em Itaguaí, não convém ficar citando o nome. E esse presbítero, toda vez que ele era o responsável pelas aberturas dos cultos, né? E toda vez que ele abria os cultos, ele fazia, na abertura do culto, 20 minutos de oração para Deus Pai. Agora vamos 20 minutos de oração para Deus Filho. Agora vamos mais 20 minutos de oração para Deus Espírito Santo. Ou seja, ele estava totalmente embaralhado acerca da Santíssima Trindade. Ele não compreendeu a doutrina da Santíssima Trindade, com isso daí estava prejudicado a compreensão dele acerca de Jesus. E muita gente faz isso. Uma das principais provas disso é as pessoas ficarem encucadas, ficarem preocupadas quando se vai num culto, participa do culto, onde não tem a bênção apostólica no final do culto, como se a bênção apostólica fosse uma obrigação, como se a bênção apostólica fosse uma doutrina em si,
né? E não é. A bênção apostólica também foi algo estabelecido pelos apóstolos nas cartas, que era uma forma de deixar no coração dos membros aplicar um ensinamento acerca da Santíssima Trindade. Nada mais do que isso. Hoje eu, por exemplo, eu continuo com o hábito da bênção apostólica porque é saudável, porque é bom, porque é agradável ao Senhor, mas não quer dizer que seja uma doutrina em si mesma, a bênção apostólica, e que em um culto onde Deus é adorado, onde o nome de Jesus é glorificado, um culto desse que não tem a bênção apostólica no final, não quer dizer que o culto esteja errado. Jesus já foi adorado no culto do início ao fim, entendeu? A gente mantém mais a bênção apostólica por carinho, por costume, né? Enfim, então Jesus, ele é Deus, ele é Senhor, ele é Salvador, entendeu? A pessoa não precisa ficar embaralhada em relação à Santíssima Trindade. A quem eu vou clamar, a quem eu vou adorar? Eu vou falar com Deus Pai, eu vou falar com o Espírito Santo, eu vou falar. Não precisa ficar essas paranoias, né? E desenvolver de fato um relacionamento com Jesus, uma intimidade com Cristo, né? Mas lembrando aquilo que eu comecei falando no início, que essa compreensão de quem é Jesus, antes de qualquer coisa, ela precisa ser teológica, né? Para poder daí então se desenvolver um relacionamento com Cristo, um relacionamento sadio. Amém? Então um abraço aí, os irmãos fiquem na paz.